O que está por trás disso tudo, não é? Porque o olho que tudo vê agora está monitorando geral. Bem, o Brasil está quebrado, essa é a grande verdade. Para vocês terem ideia, só em 2024 o déficit nominal do governo é de quase R$ 1 trilhão. Déficit nominal, pessoal, é o seguinte: imagina que você tem ali as receitas, as despesas, depois das despesas tem os juros da dívida, a dívida pública brasileira é enorme e depois disso tem um resultado. Então, em 2024, o prejuízo que o governo deu foi de quase R$ 1 trilhão. Essa conta não fecha. Então, o governo está fazendo isso justamente para aumentar a sua base de arrecadação. E o discurso é evitar fraude, evitar sonegação. Isso é apenas a cortina de fumaça. Quando, na verdade, o intuito é arrecadar mais, confiscar mais ainda a riqueza alheia. E quem é que perde com isso? São os pobres. São aqueles, por exemplo, que vendem água de coco na praia e recebem via Pix. São aqueles, por exemplo, que vendem tapioca na esquina. É aquela confeiteira que vende bolo e faz brownie para os amigos, vende para os amigos. Todo esse pessoal hoje usa o Pix. E se por acaso exceder esse limite, sim, você estará sendo monitorado e no futuro estará sendo taxado por conta disso. Tem outra coisa pior, mas eu só vou falar sobre isso no próximo vídeo, que é o tal do Drex, que é o anticristo das moedas. E aí o Drex, junto com o Pix, nessa relação incestuosa, eles prometem efeitos prejudiciais a todos aqueles empreendedores, guerreiros que aqui no Brasil geram emprego e renda. Pessoal, tenho recebido algumas perguntas de amigos, de seguidores aí no Instagram, no YouTube, sobre essa questão. Então, uma pergunta aqui que eu recebi é a seguinte: se eu já vou pagar imposto por conta dessa nova medida? Não. Você não vai pagar imposto. Você está sendo, nesse momento, monitorado a partir de 1º de janeiro de 2025. A primeira declaração que os bancos, as instituições financeiras, as operações de cartão de crédito vão informar a Receita Federal vai acontecer em agosto. São 2 declarações anuais, uma para cada semestre. Então, nesse momento, você está sendo monitorado. Mas é lógico, tudo isso é para que, principalmente em 2026, certo, você seja tributado. Recebi aqui uma segunda pergunta. Se é uma transação única de R$ 5.000 ou é o somatório de todas as transações? Boa pergunta. Na verdade, é o somatório de todas as transações. Então imagina se você, por exemplo, fez várias vendas e o total somatório dessas vendas deu, por exemplo, R$ 6.000. Sim, você está sendo monitorado. Você agora está sendo perseguido, é presa desse Big Brother, desse sistema. Né? Se você, por exemplo, fez despesas, fez compras, pagamento a fornecedor e o somatório dessas despesas deu mais de R$ 5.000, também você está sendo presa, monitorado pelo sistema, tá? É lógico que se você faz uma única operação, não é? Você faz aí um Pix de R$ 6.000, você já caiu facilmente aí na armadilha. Uma outra pergunta aqui bem interessante. Se eu recebo R$ 2.500 todo mês via Pix e aproveito esses R$ 2.500 para fazer transações de saída. Então, eu tenho R$ 2.500 recebidos, R$ 2.500 de saída. A minha pergunta é: a Receita Federal vai estar de olho? Então, pela instrução normativa, não. Por quê? Porque ela vai dizer que é por tipo de operação, tá? Então, imagina que você tem alguns blocos. Eu tenho um bloco de entradas, proveniente, por exemplo, de vendas. Eu tenho um bloco de saída proveniente de compras que foram feitas, despesas que foram realizadas, pagamentos, não é? Então, é por tipo de operação. Nesse caso, como os R$ 2.500 é abaixo de 5.000, não é, de entrada, e os R$ 2.500 de saída também ficam abaixo de 5.000, que é esse limite, por tipo de operação, pela instrução normativa, você não está sendo alvo, você não é prioridade, você não está sendo monitorado.
Se você confia nisso, de jeito nenhum, eu não confio no Estado. Mas, nessa condição, você está muito menos exposto ao risco. Mais uma pergunta aqui. Se eu tenho conta em 3 bancos, eu posso fazer uma manobra para que esse limite não seja atingido em nenhum desses bancos e aí eles não ficarem mais de olho em mim? Boa pergunta. Então, a instrução também normativa, ela vai dizer que se a movimentação individual ela não ultrapassar os R$ 5.000, de fato, você não faz parte aí desse grupo, não é, desse público-alvo da Receita Federal. Então imagina que você recebe em cada um desses 3 bancos R$ 4.500. Imagina que a tua renda aí foi de R$ 13.500. E aí você dividindo R$ 4.500 em cada banco, isso permite com que você, dentro da legalidade, você não faça parte desse público-alvo que será monitorado. Porque, de fato, a instrução normativa fala que é por movimentação individual. Desde que não ultrapasse os 5.000, não é? Você não é alvo, não faz parte desse público-alvo. Mais uma vez, eu não confio no Estado. No entanto, essa é uma maneira de diminuir a sua exposição ao risco. Se em todos os meses eu pretendo não exceder o limite de R$ 5.000, mas se em um único mês eu exceder esse limite, o que acontece comigo? Então, o artigo 15, parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte: se em um único mês você exceder esse limite de 5.000, todos os outros meses, não é, a instituição financeira terá que informar, terá que declarar, tá? Então, os saldos, as movimentações mensais, não é? Esse somatório de movimentação, tudo isso será informado de todos os outros meses, mesmo que nesses meses informados o limite de 5.000 não tenha sido excedido. Ou seja, por conta de um único mês, todos os outros meses vão ter que pagar o pato. Mais uma pergunta. Se eu coloco as despesas de cartão de crédito de toda a minha família no meu único cartão, tá? Então tem as despesas da minha mãe, da minha irmã, do meu tio, e tudo concentra, e eu junto milhas, aproveito para juntar milhas por conta disso. O que poderá acontecer comigo? Bem, pelo documento, não é, pela norma, não há de fato um monitoramento direto da Receita Federal em relação às despesas que você faz no cartão de crédito. Esse monitoramento ele é indireto. Então, imagina o seguinte: a fatura deu R$ 15.000 por conta das despesas da sua mãe, da sua irmã, do seu primo, do seu tio, etc. Deu R$ 15.000, certo? Massa, você juntou milhas, bacana, mas você vai ter que pagar isso aí, não é? E quando esse valor de 15.000 sai do seu banco, evidentemente, não é? Ele excedeu o limite de R$ 5.000. E aí sim, você é presa, você cai justamente nesse Big Brother, nessa malha fina. Então, quais as formas de se proteger justamente dessa invasão do Estado nas suas finanças? O Estado, ele quer ver as suas entranhas, é isso. Mas tem uma maneira, aliás, eu vou apresentar aqui pelo menos 5 maneiras de se proteger em relação a isso. A primeira maneira é você ter um controle financeiro adequado, um controle financeiro eficaz, eficiente, para que você não tenha não incorra no risco de ser monitorado e lá na frente pagar imposto. Então fique atento para não exceder esses limites de 5.000 sendo pessoa física e 15.000 pessoa jurídica. Uma segunda maneira de você se proteger em relação a isso é fazendo acordos, por exemplo, com prestadores de serviço, com todos aqueles que você tem alguma relação comercial, para que eles possam fazer pagamento em 2 contas, 3 contas diferentes, ou pagamento em espécie. A terceira maneira de se defender já é essa última que eu acabei de falar. É voltar aos clássicos, é voltar ao papel moeda, certo? Por incrível que pareça, né, com todas as críticas que nós podemos fazer ao papel moeda,
porque essa moeda que nós temos, o real, não tem lastro, é uma moeda fiduciária, aí é tema para outro vídeo, mas a moeda em espécie, o papel moeda, ainda assim é uma maneira de se proteger em relação a esse monitoramento. Uma quarta maneira é você começar a pensar seriamente no Bitcoin. É uma maneira de você sair da Matrix, sair do sistema, para que o Leviatã, o Estado, ele não te alcance. Mais na frente eu vou fazer um cursozinho sobre isso, né? Como você iniciar no Bitcoin, como você comprar Bitcoin, como você fazer disso uma poupança para o seu futuro. E a última recomendação aqui, a última maneira de se defender que eu apresento é não votar em governantes que acreditam que o Estado tem que intervir na economia, tem que intervir na sua vida privada, na sua vida familiar, nas suas finanças. Geralmente, governantes comunistas ou socialistas têm essa pegada de intervir fortemente, de entrar na esfera familiar, na esfera financeira e por aí vai. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu recomendo, inclusive, a nossa empresa de consultoria e assessoria contábil e financeira ACM para vocês, tá bom? Grande abraço a todos e Deus abençoe.